Olá, sou Naira Sombra, planejadora financeira CFP, e hoje nós vamos falar sobre consórcio, uma excelente ferramenta de alavancagem financeira e patrimonial. Visão geral. O consórcio é para bens de alto valor agregado. Então, geralmente, ele é utilizado para imóveis, veículos e também, recentemente, para serviços. São itens de um valor um pouco mais considerável, onde o cliente demoraria um tempo para acumular aquele recurso para que ele pudesse comprar esse bem à vista. Então, através da estratégia do consórcio, ele pode ser contemplado num prazo inferior. Ele é essencial dentro de uma estratégia de planejamento, porque, primeiro, todo cliente que tem um veículo, ele costuma trocar com uma certa regularidade. Então, a cada 3, 4, 5 anos, ele costuma trocar esse veículo. Quando ele não se programa, que é a maior parte dos casos, nessa troca ele vai ter que desembolsar um valor financeiro. Ou ele resgata dos investimentos que ele tem, ou ele vai fazer um financiamento. Quando eu falo de uma taxa de financiamento de veículo hoje, ela gira em torno de 2% ao mês. Então tem um peso muito significativo no valor que o cliente consegue poupar. Então aquele valor que o cliente investia anteriormente agora vai ser destinado a pagar a parcela do financiamento, com juros excessivamente altos. Se o cliente for pagar à vista essa diferença e se descapitalizar, ele tiver que resgatar de um investimento, ele vai estar perdendo essa rentabilidade. Dependendo do cenário de juros, ele consegue de 0,8% a 1% ao mês de ganho real. Então, ele teria essa perda financeira para comprar um veículo à vista. Dentro do consórcio, a gente consegue se planejar para que ele tenha um custo do dinheiro mais baixo. Isso é uma vantagem significativa dentro de uma estratégia de planejamento financeiro. Falando de consórcio, a gente tem as soluções muito personalizadas. Então, depende da necessidade do cliente. Então, o cliente que está precisando comprar um carro e ainda não tem, é um modelo. O cliente que pensa em trocar de carro, já pode ser um outro modelo. Um cliente que quer comprar um terreno, um cliente que quer comprar uma casa de praia, um cliente que quer comprar um imóvel para complemento de renda na terceira idade. Então, dependendo desse perfil, do que o cliente precisa, a gente vai buscar uma solução no mercado para que eu possa atendê-lo da melhor maneira possível. Qual que é o nosso papel do consórcio dentro da GWM? Então, eu consigo trazer um valor agregado para este meu cliente. Consigo trazer uma alternativa que talvez ele não estivesse vendo. Então, geralmente a gente já pensa ou financiamento ou pagamento à vista, mas se eu conseguir apresentar uma estratégia de consórcio com um custo do dinheiro barato, que faça sentido no planejamento financeiro, isso traz um diferencial para o cliente, tanto de interesse quanto de fidelidade. Um cliente do consórcio, durante aquele prazo, ele tende a permanecer com você com a sua assessoria. Então, a gente tem uma longevidade um pouco maior. Então, reforça a filosofia da GWM de atender o cliente no 360. Não quero atender só a parte de investimentos. Eu quero falar de seguro de vida, eu quero falar de plano de saúde, eu quero falar de consórcio para que a gente possa ter todo o ecossistema bancário dentro do escritório. E amplia a confiança e a fidelização do cliente. Como eu falei, esse cliente vai ficar até o final do consórcio, então é como se fosse uma espécie de garantia a mais do período que a gente vai ter com ele. O cenário econômico, ele influencia muito o consórcio. Hoje, nós temos um cenário econômico de taxa de juros alta. Uma taxa de juros alta eleva o valor de um financiamento, então a taxa de juros do financiamento vai ficar mais caro. Uma taxa de juros alta aumenta a rentabilidade do investimento. Meu dinheiro aplicado vai estar rendendo bem. Hoje a gente tem 3 formas de comprar um bem. Quase não consigo fazer o 3. Ou a gente paga à vista e eu preciso me descapitalizar. Eu perco essa rentabilidade ao mês. Ou eu faço um financiamento, que eu vou pagar uma taxa de juros alta, que está diretamente ligado à taxa Selic. Ou eu faço um consórcio. Então, o consórcio, quando bem planejado e para o cliente certo, ele é a melhor ferramenta para que ele possa comprar um veículo, um imóvel ou até fazer algum tipo de serviço. Vou explicar mais à frente como que a gente consegue atender via serviço. Então, hoje ele é um assunto que está muito em alta por conta de todo esse cenário que está sendo favorável. Só que eu preciso analisar, nem todo cliente é para o consórcio, e nem todo consórcio é bom. Então,
ter um profissional que olha com isenção, olha de fora essa estratégia é muito importante. Acho que o assessor já tem outros campos para se preocupar, então ter uma pessoa, um especialista que entende o mercado, que faz pesquisa dentro das administradoras, é um valor agregado muito alto que a gente entrega para o cliente. Então, para os assessores, a gente oferece um trabalho diferenciado com a expertise e inteligência necessária para que a gente possa levar a melhor alternativa para o cliente, um serviço de qualidade, um atendimento do começo ao fim. Então, não foi porque ele fez o consórcio que daqui para frente ele anda sozinho. A gente ajuda nas fases. Então, Naira, quero dar o lance, quero tentar ser contemplado. A gente puxa a média de história dos lances. Se ele não está conseguindo dar sozinho, a gente compartilha a tela e a gente faz junto para que ele aprenda a oferecer o lance todos os meses. A gente ajuda com toda estratégia. Na contemplação, a gente ajuda com documentação, se for preciso, intermediação junto com a administradora. Então, a gente está do começo até o fim do cliente, auxiliando em todas as pontas. Isso é extremamente importante. Quem já teve problema fora sabe que às vezes vale até mais você pagar um pouquinho a mais e ter um serviço de qualidade do que ter uma dor de cabeça lá na frente. E um valor agregado contínuo, enquanto esse cliente estiver com a gente, eu vou atender ele da melhor maneira possível. Sobre os tipos de consórcio, uma parte muito importante. A gente tem um consórcio de imóvel, que serve para compra de terreno, para construção, para compra de um imóvel já pronto, para compra de um imóvel na planta, para reforma. Então, eu tenho vários casos onde eu consigo utilizar essa carta de imóvel. Como é que funciona? A gente faz uma carta de imóvel, na contemplação, ele consegue comprar esse bem. Eu não consigo falar quando vai ser essa contemplação, mas eu consigo fazer desenhos para o cliente para que ele tenha uma certa previsibilidade. Tá? Benefício. Eu não preciso pagar juros abusivos. Quando a gente fala de um financiamento imobiliário, eu falo de um período de 30 a 35 anos de dívida, onde você vai pagar de 2,5 a 3 vezes o valor que foi financiado. Então, é um prazo muito longo, um juros abusivo e significativo dentro da estratégia do cliente. Quando eu falo de pagar um imóvel à vista, eu falo de descapitalizar, de perder esse dinheiro, né, tirar de liquidez do investimento para pagar, eu perco a rentabilidade desse dinheiro e a minha segurança financeira é que se algo acontecer, se for mandado embora de trabalho, acontecer alguma coisa, eu tenho um dinheiro lá que pode me resguardar. Além do que, se a gente fosse juntar o dinheiro total do imóvel até comprar, o prazo seria longo também. Então, sei lá, tô falando de 10, 15, às vezes 20 anos, dependendo do valor imóvel que você vai estar juntando esse recurso. Então, o consórcio é uma excelente ferramenta. O que eu não posso ter? Pressa. A gente consegue fazer um desenho, ter uma certa previsibilidade, mas eu não posso ter pressa, porque eu não posso garantir o momento exato da contemplação. Para veículos, pode ser a compra do primeiro veículo, pode ser a troca de veículos. Eu posso comprar veículos usados de até 7 anos. Então, é importante também, Naira, tem um veículo de 10 anos, já não dá. Por quê? O veículo serve como garantia do consórcio. Você foi contemplado, pegou o veículo, ele fica alienado à administradora. Isso para garantir que, se você parar de pagar lá na frente, a administradora consegue pegar esse veículo, vender no mercado, fazer um leilão e colocar esse dinheiro dentro do grupo de novo, para que as outras pessoas também tenham a mesma chance de contemplação. Com isso, eu não posso ter um veículo que se desvalorize muito. Então, por isso que a gente precisa de um prazo de até 7 anos. Tá? Carro, geralmente, é um bem que a pessoa troca com uma certa regularidade. Então, a cada 3, 4, 5 anos ela está trocando. Então, o ideal é que a gente vá sempre renovando esse consórcio. Então, eu fiz um consórcio, fui contemplado, peguei o veículo, terminei de pagar, a gente já faz outro. Porque sucessivamente, quando a gente demora muito para vender o carro, ele perde um pouco de valor do mercado, aumenta a quilometragem. Então, se a gente conseguir fazer um desenho, um projeto, para que a gente consiga emendar um consórcio no outro e as contemplações serem programadas, é o melhor cenário. Não descapitalizo, não pego juros dentro de um financiamento, consigo fazer isso através da estratégia do consórcio. Um tipo de consórcio que não é muito falado, mas que faz sentido para alguns clientes é o consórcio de serviços.
Nesse tipo de consórcio, eu preciso que tenha uma nota fiscal de prestação de serviço. Então, onde eu consigo usar? Por exemplo, eu posso fazer uma pintura na minha casa, eu contratei um pintor e ele faz uma notinha de prestação de serviço e eu consigo usar o consórcio de serviço. Eu consigo fazer uma viagem, vou lá na CVC, vou comprar um pacote de viagens, estão me prestando um serviço, eles vão me dar uma nota fiscal. Eu consigo pagar através do consórcio de serviços. Quero fazer uma cirurgia plástica ou implante capilar, vou lá no médico, ele vai me dar uma nota de prestação de serviços, eu consigo fazer através do consórcio. Educação, eu quero pagar um intercâmbio para o meu filho, eu quero garantir a faculdade, pagar um ano antecipado, é uma prestação de serviço. Então, tudo que tem a nota de prestação de serviço, eu consigo fazer através do consórcio. Que é importante, eu preciso ser contemplado antes de fazer essa aquisição, tá? Então, assim, fiz o consórcio de 5 anos, lá no 3º ano eu fui contemplado e eu vou querer pintar minha casa, fazer uma reforma na minha casa. Contratei um pedreiro lá. Depois que eu fui contratada, que eu posso contratar o pedreiro e ter essa nota fiscal. Então, se a data for anterior à contemplação, não é válido. Isso é extremamente importante, tá? Você fala, não, eu pago antes aqui do meu bolso e quando eu for contemplado, eu restituo esse valor. Precisa ser contratado o serviço posteriormente. As taxas são um pouco maiores do que a de veículos e a de imóveis porque ela não tem uma garantia real. Se eu estou falando de uma prestação de serviço, eu não consigo alienar nenhum bem. Então, eu não tenho uma garantia de que você vai continuar pagando até o final. Por isso, as taxas são maiores. Mas a gente consegue ver, dependendo do perfil do cliente, da necessidade, se faz sentido ou não. Eu consigo planejar uma festa de debutante de 15 anos, eu consigo planejar uma festa de casamento. Então, hoje, grande parte dos serviços, eles fornecem notas fiscais, então fica mais fácil através do produto de consórcio de serviços. Vamos lá, relação com os assessores. O cliente, muitas vezes, ele não sabe que ele precisa de um consórcio. Porque ele escuta falar consórcio, mas assim, dentro da realidade dele, ele nem pensou sobre a possibilidade. Quando um assessor faz um trabalho de excelência e conhece esse cliente, ele vai falar assim, olha, você trocou de carro ano passado, eu percebo que você gosta de trocar de carro numa certa regularidade. Você tem um prazo definido, você tem uma quilometragem definida que chega perto e você vende. A gente consegue te apresentar uma estratégia sem o pagamento de juros e sem você precisar se descapitalizar, onde através de uma compra programada, um planejamento, a gente consegue fazer essa aquisição desse novo veículo. Ou um imóvel. Geralmente, quando o cliente investe, ele tem 2 grandes objetivos, não foge muito disso, tá? Ou é a casa própria, ou é a aposentadoria. E o consórcio, ele se encaixa nesses 2 casos, tá? Então, falar para o cliente, olha, você investe por quê? Qual o motivo que você está investindo? É para um complemento de renda lá na aposentadoria que eu não quero depender só do INSS. Que legal que você já tem esse pensamento. E se a gente fizesse uma diversificação lá para os investimentos de longo prazo? Então, assim, através não só o dinheiro que você deixa aqui comigo investido, mas a gente tivesse algumas casas que te gerem um aluguel, que te gerem uma renda passiva. A gente fazer a diversificação com tijolo também, que a gente vai ter a valorização do bem, a valorização do imóvel, mais essa renda passiva na terceira idade. Não adianta eu apresentar um consórcio que é o valor que ele quer, mas o valor da parcela é muito acima do que ele consegue poupar mensalmente. Então, eu preciso ter alguns dados que são importantes nessa sensibilidade. O cliente vai esperar por sorteio, o cliente vai dar o lance, quanto que ele tem do lance? Eu consigo pegar talvez uma carta em andamento ou faça mais sentido uma carta nova? Então, se eu tiver todas essas informações antes, eu já consigo fazer uma reunião apresentando essa estratégia dessa carta que a gente definiu. Se eu não tiver essas informações, eu vou precisar fazer em 2 etapas, 2 reuniões. A primeira de levantamento de dados e a segunda onde eu vou trazer uma proposta de acordo com aquilo que o cliente realmente precisa. Então aqui a gente está fazendo um ótimo trabalho com relação a consórcio. O cliente está entendendo que o planejamento é a forma dele ter o maior ganho financeiro, dele conseguir se alavancar. Então, a gente precisa levar esse tipo de estratégia para todo cliente, para saber porque o mercado vende consórcio como contemplação garantida ou contemplação rápida. Isso nem sempre é verdade. Então, por mais que não seja o time do cliente, o fechamento do consórcio de imediato, ele precisa saber que ele tem essa alternativa aqui.
Ele precisa saber que a gente trabalha com casas que têm taxas atrativas, que eu tenho um profissional específico para atendê-lo nessa ponta. Então aqui está um pouquinho de feedbacks, de números do que a gente fez com relação à comissão. A comissão do consórcio, ela é diluída em alguns meses, então depende da administradora e do produto. Geralmente, veículos são distribuídos ao longo de 6 meses, imóvel ao longo de 10. Tem uma parte que pode ser paga na contemplação, então isso vai variar um pouquinho mais, tá? Vou dar um overview geral. A gente recebe em cima do valor do crédito contratado pelo cliente. Então, o cliente fechou um crédito de um consórcio de imóvel de 1 milhão. A receita é sobre 1 milhão, então não é sobre o que ele paga. Essa receita, ela vai variar de 3,5% a 5%, o repasse para o escritório, diluído nesse prazo de 6 a 10 meses, com uma parte na contemplação. Então, deste valor que vem para o escritório, primeiro a gente paga o imposto, R$16,53, e depois a distribuição, 40% para o assessor, 30% para o escritório e 30% para o especialista. Então, eu não consigo falar de números muito exatos, porque cada administradora tem o seu jeito, algumas têm taxa de adesão, então elas conseguem pagar num período mais curto, mas não foge muito disso, de 3,5 a 5, geralmente em até 10, 12 meses, este pagamento em cima do valor do crédito. Aqui está meu contato, eu acho que a gente tem que apresentar essa estrutura para todo o cliente. Pode ser que não seja o momento exato dele fazer essa compra, mas se ele conhecer um amigo, ou um parente, alguém para indicar, ou se ele entender a estrutura e abrir mão um pouco da pressa para ele pagar mais barato, eu acho que vale muito a pena, e ter um profissional específico para isso é imprescindível, porque ele consegue estudar o mercado, as melhores cartas, aquilo que realmente vai atender o cliente de uma maneira mais personalizada. É isso, obrigada.